Atlântico. O oceano que o Ocidente viu como certeza por décadas, como um espaço que está sob seu controle. E agora vem um alerta da Marinha Britânica que fala claramente: essa vantagem está se desfazendo. A ameaça tem nome, Rússia, e não ataca como esperaríamos. Nenhuma frota no horizonte, nenhum míssil acima da superfície. Tudo importante acontece debaixo d'água, silenciosamente, fora da atenção do público. O comandante supremo da Marinha Britânica diz que o Atlântico, que conectava a Europa e a América, está deixando de ser seguro. Se isso for confirmado, não se trata apenas da Grã-Bretanha. É sobre a OTAN, a logística e a capacidade do Ocidente reagir em crises. E agora, o mais importante. Não é um analista ou político dizendo isso. Uma pessoa com dados reais do mar em mãos está dizendo isso. Por isso, precisamos entender o que ele quis dizer e suas implicações. Neste vídeo, trata-se do que realmente está mudando no Atlântico e por que a Marinha Britânica está soando o alarme justamente agora. Vamos analisar o que disse o chefe da Marinha Real e por que mencionou a Rússia como ameaça. E o que ele realmente quis dizer quando falou sobre a perda de superioridade. Vamos analisar gradualmente como a Rússia está avançando no Atlântico, no que ela está focando e por que isso é muito mais perigoso para o Ocidente do que uma confrontação naval clássica. Também vamos mostrar em que estado está a Marinha Britânica, onde ela é forte e onde surgem fissuras que Moscou observa atentamente. E uma coisa importante logo de início: isso não é um debate hipotético sobre um futuro distante. Segundo os britânicos, isso já ocorre. A questão não é se o Atlântico será um problema, mas quando e em que condições. E disso depende tudo o que falaremos a seguir. Um aviso específico. Estamos perdendo o Atlântico. Gwynne Jenkins não é uma figura da mídia nem um político que testa os limites da retórica. Ele é o principal comandante profissional da Marinha Britânica. Ele alertou que a Grã-Bretanha pode perder a vantagem no Atlântico pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Não no futuro, não teoricamente, mas agora. Ele disse que a vantagem que o Ocidente via como garantida desde o fim da Guerra Fria está hoje seriamente ameaçada. Ele literalmente admitiu que a Grã-Bretanha e os aliados ainda mantêm a vantagem, mas por pouco. E logo acrescentou que, com a situação atual, não há espaço para se acomodar com o estado das coisas que existiu nas últimas décadas. Segundo ele, isso seria um erro. Ao explicar onde exatamente vê o problema, ele disse que sua maior preocupação não está relacionada ao nível do mar. Ele afirmou que o que ocorre abaixo da superfície é o que mais o preocupa. E é exatamente aí que, segundo ele, a Rússia está fazendo os maiores avanços. Ele mencionou a Rússia diretamente. Ele afirmou que a Rússia investe fortemente em capacidades navais, especialmente submarinas. E isso apesar de estar travando uma guerra exaustiva na Ucrânia. Segundo Jenkins, isso é um sinal claro de que Moscou considera o Atlântico um espaço-chave para futuros conflitos. E então foi dita a frase que está no cerne de todo o alerta. Jenkins afirmou que, sem acelerar a modernização e investimentos, a Grã-Bretanha e aliados perderão a vantagem no Atlântico. Não de repente, mas aos poucos, quando ela se perder, será bem mais difícil recuperá-la do que mantê-la agora. Este não é o idioma de um diplomata. Este é o idioma de um comandante que descreve um processo em andamento. Algo que já está acontecendo. Algo já ocorre discretamente, longe do público. Por isso, precisamos explicar o real significado de perder a superioridade no Atlântico. Isso não se trata de mapas em livros didáticos, mas da capacidade do Ocidente de fazer guerra, o que significa perder a superioridade no Atlântico. Perder a superioridade no Atlântico não quer dizer que navios russos patrulharão a costa britânica amanhã. Isso significa algo muito mais sutil e, ao mesmo tempo, muito mais perigoso. Isso significa que o Ocidente deixa de ter certeza sobre o que está acontecendo no Atlântico e quem tem a iniciativa. O Atlântico foi visto como um local seguro por décadas. Não porque não houvesse submarinos russos, mas porque a OTAN podia monitorá-los, restringi-los e neutralizá-los rapidamente em crises. Segundo os britânicos, essa capacidade está enfraquecendo atualmente de forma gradual. Esse é o problema. A batalha decisiva não ocorre na superfície. Ela acontece abaixo dela. No espaço onde não existem imagens de satélite, onde o controle público não funciona,
e onde tem vantagem quem é mais silencioso, mais paciente e melhor preparado. Se o Ocidente perde o controle sobre o movimento dos submarinos russos, perde mais do que apenas uma vantagem tática. Perde tempo, e tempo é tudo em uma crise. Na prática, isso significa que, em caso de escalada, a OTAN não saberia se conseguiria transferir reforços com segurança da América para a Europa. Não teria certeza de que sua conexão de dados funcionaria sem riscos, e não teria certeza de que as primeiras horas do conflito estariam sob controle. E são justamente essas primeiras horas que decidem tudo. Eis um paradoxo fundamental. O Atlântico não parece perigoso, não está em chamas e não há frente visível. E é exatamente por isso que pode se tornar o lugar onde o Ocidente perde antes mesmo de perceber que o conflito já começou. No próximo capítulo, vamos analisar exatamente como a Rússia joga esse jogo, quais ferramentas ela usa, por que ela não precisa de uma frota massiva e por que o fundo do mar é o campo de batalha ideal para ela. Como a Rússia joga o jogo atlântico. A Rússia, no Atlântico, não joga como o Ocidente conheceu no passado. Ela não tenta dominar visivelmente, não tenta controlar o mar pelo número de navios, nem pela força das bandeiras. A sua estratégia é mais simples e, ao mesmo tempo, mais perigosa. Ser invisível, ser silencioso e estar pronto para agir no momento certo. A estratégia russa prioriza o espaço submarino. É lá que Moscou faz seus maiores investimentos. Os submarinos de ataque IA-100 foram projetados para serem muito silenciosos e operar no Atlântico Norte por semanas sem serem detectados. A função deles vai além do militar. São sensores móveis que coletam dados sobre o movimento de navios da OTAN, rotas dos comboios e tempos de reação das marinhas ocidentais. Ao lado deles estão os submarinos Borei, que transportam mísseis nucleares e não são usados para o primeiro ataque. Eles são uma garantia. Sua presença no Atlântico pressiona, pois obriga a OTAN a gastar muitos recursos para monitorá-los. Quanto mais recursos você usa na defesa, menos tem para a iniciativa. No entanto, a Rússia não atua apenas por meio de plataformas militares. No Atlântico também operam sistematicamente navios especializados, que oficialmente se apresentam como de pesquisa ou de apoio. A verdadeira função deles é mapear a infraestrutura submarina, cabos de dados, conexões de energia, lugares onde a vida digital do Ocidente se concentra. A destruição deles não causaria explosões na costa. Isso causaria caos nas comunicações, finanças e comando. Agora surge o paradoxo fundamental. Para que a Rússia obtenha vantagem no Atlântico, ela não precisa controlar o oceano. Basta criar uma dúvida. Uma dúvida se a OTAN sabe onde está seu adversário em uma crise. Dúvida sobre a segurança das rotas das forças. A dúvida está se as comunicações base da guerra moderna funcionam. Essa é justamente a força da estratégia. É mais barata que uma frota convencional. É mais difícil de detectar e obriga o Ocidente a reagir defensivamente. A Rússia não precisa ganhar no Atlântico, só alterar as regras do jogo. No próximo capítulo, vamos olhar para o outro lado da equação, para a Marinha Britânica. Para saber quais são suas capacidades reais, onde ainda é forte e onde começam a aparecer fraquezas que tornam este alerta tão urgente. A Marinha Britânica, uma força que não acompanha o seu tempo. A Grã-Bretanha não é um anão naval. A Marinha Real é uma das frotas mais avançadas do mundo e ainda se destaca em alguns aspectos. No entanto, o problema não está na qualidade, mas no ritmo. Na velocidade com que consegue se adaptar ao que a Rússia está fazendo no Atlântico, a base das capacidades britânicas na guerra submarina são os submarinos de ataque classe Astute. São modernos, bem armados e extremamente silenciosos. No papel é uma das melhores plataformas do tipo, mas na prática há poucas. Toda a manutenção prolongada reduz de imediato a capacidade do Reino Unido de cobrir o Atlântico Norte. Problema parecido ocorre na superfície. O Reino Unido opera destroyers e fragatas modernos, mas em número insuficiente para manter uma presença permanente na escala exigida pela situação atual. Os porta-aviões podem parecer imponentes, mas não são a solução para o problema que ocorre nas profundezas abaixo da superfície. O fator-chave é a pressão humana e logística. A Marinha Real tem lutado há muito tempo com a falta de pessoal
e com o fato de que um navio frequentemente assume as funções de vários outros. Isso reduz a flexibilidade. E justamente a flexibilidade é crucial na luta contra uma ameaça silenciosa e dispersa. O comando britânico sabe disso. É por isso que Jenkins fala que não se trata apenas de mais navios, mas de uma maneira diferente de pensar. Sobre o acesso em rede, sensores, sistemas autônomos e a capacidade de ver abaixo da superfície continuamente, não apenas quando você envia um navio para lá. E é aqui que o ciclo se fecha. A Grã-Bretanha hoje não é fraca, mas sua marinha enfrenta grandes problemas. Se nada mudar, pode ficar lenta. No Atlântico há uma regra simples. Aquele que é mais lento para se adaptar, perde antes mesmo de perceber. No próximo capítulo, veremos por que o Atlântico é crítico não só para a Grã-Bretanha, mas para toda a OTAN. E o que aconteceria se esse equilíbrio silencioso fosse quebrado? Porque o Atlântico é existencial para a OTAN. O Atlântico não é só água entre Europa e América. É o espaço sobre o qual todo o modelo de segurança da OTAN está baseado. Se o Atlântico falha, a aliança também. Por isso, ela é tão sensível ao que ocorre sob sua superfície. Em caso de crise ou guerra, a Europa sem o Atlântico não seria capaz de conduzir um conflito de longa duração. A maior parte dos equipamentos pesados, munição, combustível e reforços viriam dos Estados Unidos. Pelo ar, só se transporta parte do necessário. O mar é o fator decisivo. O importante é saber que essas rotas são seguras. O Atlântico é a artéria digital do Ocidente. Os cabos de dados submarinos transmitem a esmagadora maioria da comunicação entre a América e a Europa. Transações financeiras, comando militar, dados de inteligência, conexões via satélite. Se fossem comprometidos, as consequências não seriam explosões, mas atrasos, quedas e caos na tomada de decisões. Esse é justamente o cenário conveniente para a Rússia. Eis mais um paradoxo. A OTAN é a aliança militar mais forte do mundo, mas ao mesmo tempo é extremamente dependente da fluidez, da logística, da comunicação, do rápido deslocamento de forças. Se alguém conseguir interromper essa fluidez sem ultrapassar uma linha vermelha clara, ganha uma vantagem estratégica antes mesmo de começar um conflito aberto. E é justamente aqui que voltamos ao alerta de Londres. Jenkins não afirma que a Rússia planeja atacar o Atlântico agora. Ele está dizendo que a Rússia está preparando as condições para, em caso de crise, poder decidir o ritmo, a escalada e quem vai reagir e quem vai improvisar. Perder a superioridade no Atlântico não seria uma derrota imediata da OTAN, mas sim a perda da iniciativa. E em conflitos modernos, a iniciativa muitas vezes vale mais do que a quantidade de armas. Por isso, não se trata de saber se o Ocidente tem navios ou submarinos suficientes. A questão é se o Ocidente notará a tempo que as regras já mudaram. E é exatamente aqui que chegamos ao ponto mais importante que decorre desse alerta. Conclusão. O Atlântico está sumindo silenciosamente. O alerta britânico não é sobre pânico ou guerra iminente. É sobre uma tendência que já não pode ser ignorada. O Atlântico não está se tornando um campo de batalha. Está se tornando um espaço de incerteza. E nessa incerteza, leva vantagem quem está pronto para agir antes que o outro lado perceba que algo está acontecendo. A Rússia não precisa dominar o Atlântico, apenas desafiar a confiança da OTAN em seu controle. Basta criar pressão para que o Ocidente reaja com mais cautela e defensivamente. É isso que a Marinha Britânica alerta. Se Jenkins estiver certo, o momento decisivo não será o primeiro disparo. Ele virá quando alguém se perguntar se o Atlântico ainda é seguro. E se a resposta não for clara, a vantagem já terá desaparecido e agora está nas mãos do Ocidente. Ou ele entende que um novo jogo está sendo jogado debaixo da superfície, ou um dia vai acordar numa situação em que terá que reagir a regras que não foram estabelecidas por ele. A questão não é se o Atlântico é um problema. A questão é se vamos perceber isso antes que ele se torne um ponto fraco. Se você gostou do vídeo, vou ficar muito grato pelo like e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos nos quais estou trabalhando. Você pode apoiar agradecendo. Para alcançar mais pessoas, clique em recomendar. Muito obrigado.